Na escola, fiz os professores acreditarem que o banheiro deles estava amaldiçoado e que, se entrassem, seriam possuídos por uma bruxa, só para me vingar de uma professora que confiscou meu tablet dizendo que eu era um zumbi tecnológico. Então, no recreio, colei por baixo da porta do banheiro uma folha com sangue falso que dizia: "Pare de entrar aqui, socorro!" E nisso, a professora entrou, viu o papel deslizando sozinho e deu um grito que foi ouvido por toda a escola. Mas é que tinha um boato de que nesse banheiro se ouviam correntes à noite. Então, ela saiu correndo, pálida, com o papel preso entre as nádegas, gritando: "Lá vem o Chuck!" Chamaram o diretor e até jogaram água benta na porta. Eu não disse nada. E Socorro continua achando que o Chuck vai aparecer para levá-la. Depois de fazer a Socorro quase exorcizar o banheiro por causa do Chuck, também teve a vez em que o Barrigudo quis trocar a vista dele por R$100, porque uma vez eu quase deixei meu amigo Barrigudo cego. Porque eu levei um laser verde para ir pra escola que tinha comprado na feira. Então eu falei para o Barrigudo: "Olha, cara, esse laser é muito potente." Ele me perguntou: "Quanto você me dá se eu apontar no meu olho?" Pensei: "O que esse cara quer?" Respondi: "Barrigudo, se quer dinheiro, peça." Ele disse que não, porque não pedia esmola. Então ele me disse: "Se você me der 100 conto, eu deixo você apontar no meu olho." E eu era só um moleque, e falei que sim, mas o Barrigudo usava óculos. Então o raio era mais forte, e eu apontei pra ele. Mas no final, depois, ele me disse que viu um ponto preto no centro do olho dele por mais de uma semana. O Barrigudo aprendeu que um laser verde não é brinquedo para os olhos. E eu aprendi algo parecido quando meu braço acabou grudado numa luz fervendo. Uma vez minha mãe queimou meu braço e formou uma bolha d'água por causa da queimadura, porque estávamos numa peça de Natal do meu irmão Mojarrim. E quando já estava terminando, fomos ao palco para buscá-lo. Mas minha mãe naquela época pesava uns 150 quilos. Então estendi o braço para pegar o Mojarrim e abraçá-lo. E minha mãe fez o mesmo. Mas em cima do palco havia luzes que estavam quentíssimas por causa da eletricidade. Então minha mãe, sem querer, coloca todo o peso dela sobre o meu braço, pressionando ele naquele maldito refletor de luz. E eu começo a dizer: "Ai, ai!" Com o barulho, ela não me ouvia. Tentei empurrá-la, mas não consegui. Então tive que beliscá-la para que percebesse. Essa queimadura na peça de Natal me deixou marcado. Embora no Natal, Mbappé também ficou marcado quando descobriu que o modo fácil em um jogo não era talento divino. Uma vez, quando o Papai Noel trouxe um presente para o meu sobrinho Mbappé, ele queria estrear seu novo jogo porque dizia que estava assinado pelo menino Jesus e que isso o tornava invencível. Mas eu sabia que se jogasse com ele ia começar a chorar. Então coloquei no modo mais fácil do mundo e ele achou que era o talento natural dele. Então, toda vez que ele derrotava um inimigo, ele gritava: "Sou uma lenda natalina", mas ficou intenso. Ele começou a se exibir para toda a família. Então eu tirei o modo fácil sem que ele percebesse. E em 20 segundos, os inimigos acabaram com ele. O rosto dele ficou tão triste que até a árvore se apagou sozinha. E naquele dia ele aprendeu que nem todos os presentes de Natal são milagres. Mbappé não achou que era uma lenda de Natal por vencer inimigos bobos. E na próxima, minha vovó Shona achou que tinha um tigre no supermercado. E é que uma vez, quando eu estava no supermercado com minha família, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. E uma voz soou dizendo: "Fechem as portas, tem um animal solto." E minha vovó Shona gritou: "É um tigre, eu vi no Facebook." Mas meu priminho Tizoc subiu em um carrinho dizendo: "Eu cuido da evacuação." Enquanto minha mãe pegava presuntos caso a gente saísse vivo. Então um guarda começou a correr, todo mundo gritando. Uma senhora até desmaiou. E no final, o animal solto era um chihuahua de meio quilo chamado Pepe. Então, desde esse dia, a gente chama o supermercado de African Chedraui Safari. No fim, o tigre do supermercado era só um chihuahua ridículo. Já na próxima história, meu pai de fato transformou um aquário em velório. Acontece que uma vez meu pai matou os peixes do amigo dele, o golfinho. Porque um dia o golfinho ia sair da cidade. Então ele falou pro meu pai: "Ei cara, você cuida dos meus 3 peixinhos? Só precisa dar comida pra eles." E aí meu pai aceitou. Então numa dessas, já que era de noite, meu pai despejou quase meio pote de comida no aquário pra eles comerem caso sentissem vontade de madrugada. Mas aí na manhã seguinte a gente acordou e meu pai falou: "Olha família, os peixes estão mais gordinhos e estão dormindo." Mas na verdade eles estavam de barriga pra cima e mortos, porque comeram toda a comida que meu pai deixou pra eles. E o pobre golfinho ficou tristinho.
Meu pai dizia que os peixes estavam dormindo, coitadinho, e meu irmão também morreu por dentro quando achou que a casa dele no Minecraft tinha explodido. Uma vez ele pregou uma peça no meu irmão dizendo que a casa dele no Minecraft, que levou 5 meses para construir, tinha explodido. No fim, quem levou bronca fui eu porque ele estava tomando banho. Então eu gritei, que legal o som da TNT na sua casa. E ele me respondeu do banheiro, não explode minha casa. Disse que já era tarde demais, porque já fazia isso. Ele saiu correndo do banheiro, chorando e me acusando para minha mãe. Mas eu nem tinha tocado em um bloquinho da casa dele. Mesmo assim, minha mãe brigou e me puniu por fazê-lo chorar. As pessoas só entendem com violência. Meu irmão saiu do banheiro chorando por uma casa que nem toquei. Depois minha namorada e eu quase choramos no México porque não sentíamos o corpo. Tudo começou quando uma vez, quando eu estava no México, pensei que quando fosse dormir, jamais iria acordar. Porque nesse dia minha namorada e eu acordamos às 4 da manhã para não perder o voo. Mas tínhamos ido dormir às 2 da manhã. Então, só tínhamos dormido 2 horas. E para piorar, saímos tão rápido que nem tivemos tempo de tomar café da manhã. E quando chegamos ao México, estávamos correndo para todos os lados. E parecíamos mais um casal de zumbis do que pessoas. E durante todo aquele dia, não comemos direito. E quando chegou a hora de dormir, os elevadores para ir para o quarto estavam lotados. Então decidimos usar as escadas. Mas aquelas malditas escadas não levavam a lugar nenhum. Eram muito íngremes e na verdade davam medo. Mas no final, quando finalmente chegamos ao quarto, minha namorada e eu, nós dois achamos que íamos dormir. E que não íamos mais acordar de tanto esforço que exigimos do nosso corpo naquele dia. What the hell? Oh my God, no way. Depois dessa viagem, onde parecia que minha alma já queria se desconectar, veio outra missão de sobrevivência, entregar convites sem que Max nos pegasse. A razão é que uma vez, quando ia ser meu aniversário, minha mãe fez uma festa pra mim, mas ela não queria que eu convidasse um menino chamado Max, porque dizia que ele comia muito. E além disso, ele sempre pedia 2 saquinhos de doces, e tudo estava contado. Então, fomos com uma sacolinha pelo meu condomínio para entregar os convites. E minha mãe me disse, se você viu Max, não mostre a sacola para ele. E eu, sim mamãe, ok. E aí, em um desses momentos, minha mãe ficou conversando com outra senhora, mas o Max chega e vê a sacola comigo. E ele diz, oi, o que você está levando aí? E eu, todo nervoso, digo, isto. E ele vê todos os convites. E o Max diz, ah, me dá um. E minha mãe só ficou me olhando assim. Você é muito idiota. Tá bom, idiota. Max tinha faro para detectar festas dos outros. E eu, na pandemia, tinha talento para estragar comida, como quando lavei meus mazapanes com sabão. Durante a Covid, vivi o pior momento da minha vida. Comprei alguns mazapanes para sobreviver durante a pandemia. Mas quando eu ia comer, lavei todos eles com papel, para não pegar Covid. Então, mais tarde, quando fui comer, olhei e estavam todos desmanchados. Mas mesmo assim, coloquei na boca. Mas quando experimentei, tinha gosto de pum de gambá. Porque o sabão e a água tinham entrado no mazapã. E desde então, perdi o gosto por mazapã. Agora tenho nojo, e não gosto mais. Perder o gosto por mazapã foi triste, mas mais triste ainda foi acreditar que uma formiga ia acabar com a minha vida, chamando toda a formigueiro, porque uma vez as formigas estavam invadindo meu quarto, porque eu sempre deixava comida jogada. Então um dia tive uma ideia, que na minha cabeça mudaria o rumo do meu quarto. Se eu matasse todas as formigas, mas deixasse uma viva, achava que ela avisaria o formigueiro sobre a matança no meu quarto e nunca mais voltariam, pois teriam medo. Mas não funcionou como eu pensava, porque no dia seguinte, acho que essa mesma formiga que deixei viva chamou umas 5.739 amiguinhas dela para invadir meu quarto e se vingar. Meu Deus, Senhor, me salva. Essa formiga não avisou para terem medo, mas trouxe o exército. Depois meu camarada Cerebrinho também entrou em pânico ao engolir uma orbe de água. Uma vez meu camarada o Cerebrinho ficou assustado de morte. Ele achava que ia conhecer os bisavôs dele, porque estávamos brincando com uma orbe de água. A brincadeira era acertar na boca do outro para ganhar. Quando chegou minha vez, acertei, mas ele engoliu. Preocupado, disse, putz, mano, já era pra mim. Esse negócio vai crescer na minha barriga até eu acabar no cemitério. Mas é óbvio, essas bolinhas têm um limite de crescimento. Mas só pra zoar ele, eu falei, ih, mano, melhor a gente se despedir, porque a morte já te levou. E ele começou a chorar. Ia andar em círculos e já ia até ligar pro 911. Mas no final eu disse pra ele que era mentira.
O cabeção achou que aquela bolinha ia crescer na barriga dele. Mas na próxima, o barrigudo deixou algo muito mais perigoso crescendo no meu banheiro. Pois é, uma vez meu amigo barrigudo entupiu o banheiro com tamarindos de um jeito tão insano que ao desentupir, o tamarindo saiu com pressão e grudou no teto. Toda vez que esse camarada vem na minha casa, ele pede um sanduíche do tamanho de uma baleia, azul, e come tudo sozinho, mas já de noite dá vontade de ir fazer tamarindos, e sempre que ele vem, entope o banheiro. Então, graças a Deus, quase sempre conseguimos desentupir. Mas teve um dia que ele comeu o que 4 famílias mexicanas comeriam, ele sozinho. E quando foi jogar os morangos no banheiro, o vaso entupiu. Ficou quase uma semana entupido. Mas quando tentamos desentupir, não sabíamos que tinha um submarino preso no ralo e acabou grudando no teto de tanta força que tinha. Depois de ver um tamarindo grudado no teto, achei que nada mais poderia me envergonhar. Um camarada chamado Pepe contou tudo pro Papai Noel. E é que, uma vez quando era Natal, meu amigo Pepe, que sempre falava a primeira coisa que vinha à sua única neurônio, nos fez passar vergonha e morrer de rir na Liverpool. Porque estávamos na fila para contar ao Papai Noel o que queríamos de presente. E o Pepe, com toda a confiança do mundo, disse: "Eu vou contar até de que eu vou morrer." E quando chegou a vez dele, começa o Pepe: "Papai Noel, esse ano eu me comportei muito mal. Eu fiz xixi 37 vezes na cama, chutei 2 cachorros, roubei uns Cheetos, peidei por todo lado." E o Papai Noel disse, só para ver se o Pepe calava a boca: "O importante é que você seja honesto, filho." E nós na fila morrendo de rir. Mas a mãe do Pepe estava mais vermelha que um tomate. E naquele Natal aprendemos que a sinceridade do Pepe é tão grande que faz até o Papai Noel suar. Inscreva-se se quiser um amigo como o Pepe. Filho do diabo, Santo Jeová. Pepe transformou a fila do Papai Noel em uma terapia pública. E para finalizar, minha família decidiu que subir em um inflável de rena com jacarés famintos na água era uma boa ideia. Acontece que, uma vez no Natal, minha família e eu fomos a um lago e tivemos a brilhante ideia de alugar um inflável de rena para ficar dentro da água. Spoiler, não foi brilhante. Porque ele pega e o responsável diz: "Subam na rena flutuante, família, é muito seguro." E eu pensei: seguro nada, meu traseiro fedorento. Assim que subimos, parecia uma montanha russa, porque a rena começou a girar como se estivesse possuída, e a gente gritava como gatos no cio, e eu gritei para o responsável: "Ei, isso é normal?" E o cara respondeu: "Claro, só tomem cuidado com os jacarés, eles mordem quando estão nervosos." Então eu pensei que ia ser ceia de Natal para crocodilo, mas no final caímos na água, mas não tinha nenhum jacaré. Presta atenção, finalmente. Você não tem inimigos. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,